Muito boa tarde, deputada Érica Cocai. É um prazer estar aqui nessa comissão. Quero saudar também o deputado Helder Salomão, também fazer o reconhecimento do gigantesco trabalho durante a sua gestão à frente dessa comissão. Saudar minhas companheiras e companheiros de debate, todas as pessoas que nos veem. E eu queria começar lembrando algo que me foi recordado num evento que eu participei há pouco sobre saúde mental, de que a organização da disciplina saúde mental ela está muito relacionada à emergência do iluminismo. Aquilo que a gente saúda tão grandemente, né, como a modernidade ocidental, ela vai fazer emergir a ideia da razão. E vai, como essa razão ela é um atributo universal, a razão pública, por sua vez, ela é capturada por um sujeito europeu branco que vai lançar para fora da razão sujeitos considerados incapazes de participar das discussões públicas. Né? Então, há essa contradição que surge no próprio processo iluminista, né? da desrazão em face da razão pública. E isso é muito potencializado em sociedades coloniais, como é o caso do Brasil, em que nasce já constituindo a alteridade como inferioridade. Isso vai sendo o processo natural de um país que vai, enfim, lançando para suas margens aqueles considerados diferentes, inferiores, incapazes, e vai patologizando comportamentos. Né? E é curioso que a resistência mais organizada a esse conjunto de marginalidades, a esse conjunto de deslocamentos para a margem, vai se dar no próprio período da ditadura. Foi lembrado aqui, eu acho que a década de 70 é uma década pródiga em movimentos que se organizam em torno das ideias de retorno da democracia, certamente, mas também em torno das ideias de direito, de participação, de liberdade e de cidadania. Quero lembrar que é o período que que vem para o Brasil as comunidades eclesiais de base, um período do surgimento do sindicalismo no ABC paulista, a criação da CUT, do MST, o ressurgimento da UNE, várias lutas que vão se organizar a partir da pedagogia de Paulo Freire, e nesse campo também o movimento sanitarista e o movimento da reforma psiquiátrica. Então, nós temos aí um conjunto de movimentos que vão se somar nessas lutas com esses ideais, vão eclodir no movimento direta já, que não acontecem, mas vão dar ensejo ao processo constituinte, à necessidade de instalação de uma constituinte, e vão conseguir colocar no regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte as emendas parlamentares. O que eu quero dizer com isso é que há uma organização de movimentos nascidos com a ideia de participação, de direitos, de cidadania e de liberdade. E essa é a ideia que vai orientar, portanto, como já foi dito aqui, né, a Lei 10.216, a Lei da Saúde Mental, muito forte na ideia de proibir enfim, na ideia de banir a existência de espaços asilares, né, espaços em que as pessoas ficam distantes do mundo da vida, e também contra a ideia da estigmatização de sujeitos. Por isso que a ideia dos leitos em hospitais gerais é tão importante, né, porque cria, enfim, abole com essa categoria de um espaço privilegiado para determinadas categorias de sujeitos. Isso vai estar na Lei 10.216, mas vai estar também muito fortemente na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é incorporada no direito brasileiro com status de norma constitucional. O eixo fundamental dessa convenção é participação, liberdade, enfim, direitos e cidadania. E, na atualidade, em 2020, foi aprovada uma emenda constitucional, a 108, que ela inclui um parágrafo único ao artigo 193, que é o artigo que trata da ordem social, e vai exigir que qualquer formulação de política pública, formulação, desenvolvimento, avaliação, tem que ter participação social.
É um princípio que estava difuso na Constituição, ele agora é objeto de um dispositivo específico. Eu acho que também não é fortuito que todos aqui tenham identificado o início do desmonte da política de saúde mental, com todo esse ideário, com a emenda 95 e a partir de 2016. Né? A emenda 95 ela é um desfinanciamento, mas a ela se agrega uma outra ideia, que é a ideia da gestão neoliberal. Né? A gestão neoliberal, principalmente no caso brasileiro, que é muito inspirada no modelo norte-americano, que é o modelo mais perverso, porque na sua gênese está o princípio, enfim, o chamado darwinismo social, né? A ideia da máxima meritocracia e, enfim, de que só alguns sujeitos com atributos específicos, eles cabem na sociedade. E a ideia do neoliberalismo também, por sua vez, ela vai significar essa concepção das pessoas a partir da ideia da empresa. Você perde o ethos da igualdade para ser um ethos da máxima competição. Então, além da fragilidade da RAPS, de todo esse modelo de um Estado grande para fazer face à saúde mental, a saúde mental em liberdade, com os princípios da lei, vai ser fortemente impactada pelo ideário neoliberal. E aquilo que Laura falou, né, a ideia de que cada um que cuide de si, cuide com suas ferramentas, cuide não fazendo uso de drogas, cuide se tratando com a máxima medicalização. Enfim, eu queria apontar, por fim, algumas coisas que foram ditas aqui, que uma é a respeito dos dados. Né? Há, de fato, no governo atual, uma briga com os dados. Eu quero lembrar a pesquisa da Fiocruz, que foi realizada em 2017, que o ministro Osmar Terra, na ocasião, se negou a publicar porque ele defendia a ideia de que havia no país uma epidemia de crack. E a pesquisa desmente isso. O consumo de crack não aumentou. O que aumentou muito no Brasil foi o consumo dos opioides sintéticos, uma droga consumida por quem tem mais recursos financeiros. Os dados dessa pesquisa, eles mostram que mais de 4 milhões de brasileiros, o que significa 2,9% da população, em algum momento consumiu opioide sintético, o que é muito grave, e quando nós desconhecemos dados, nós não temos políticas eficientes para, enfim, enfrentar o que de fato interessa. E ficamos naquela ideia de que há sujeitos mais perigosos, que são aqueles que estão na rua, aqueles que fazem uso de determinadas drogas, aqueles que incomodam, devem ser contidos, devem ser invisibilizados. E, por fim, eu acho que meu tempo também está acabando, não quero me estender, porque acho que o debate ele é muito salutar. A boa notícia é a recente ação proposta pela Defensoria Pública da União contra a internação de adolescentes em comunidades terapêuticas. Saudar essa importante iniciativa e lembrar que nessas ações é possível o ingresso de figuras na condição de amicus curiae. Eu acho que quem puder contribuir para o judiciário, para, enfim, com as ideias força da saúde mental na legislação brasileira, seria muito interessante. É preciso acabar com essa ideia de que as pessoas têm que ser aprisionadas em quaisquer espaços, principalmente a criança e adolescente, principalmente adolescente, né? É uma pessoa que está com a sua personalidade em desenvolvimento, precisa ter os encontros da vida, precisa estar em liberdade, precisa aprender na diversidade, ela ser colocada numa comunidade terapêutica das coisas mais perversas. Eu estive com Lúcio Costa em uma comunidade terapêutica no Mato Grosso de adolescentes, absolutamente trancados, sem nenhuma rede, né? Nem de atenção à educação, nem de atenção à saúde. Eram crianças dopadas, adolescentes dopados o dia todo, fazendo o trabalho daquela comunidade, capinando, cozinhando, lavando, limpando lixo. É isso, comunidade terapêutica para adolescente, é isso. Eu espero que essa audiência seja o início, vamos dizer, de um processo intenso de reflexão para vermos a perversidade que estamos fazendo em relação a adolescentes e adultos, seguindo nesse desmonte
das ideias principais da Lei da Saúde Mental, na negativa de que direitos, liberdade, cidadania são um problema e que a diversidade ela não pode ser implementada em todos os seus aspectos na vida coletiva. Eu agradeço mais uma vez o convite e espero, de fato, que nós consigamos avançar.